Olá, estamos estudando agora o naipe de copas, o elemento água. Quando nós falamos do elemento água, ele vai muito além de significar apenas as emoções, mas ele também representa o psiquismo humano. O que significa a psicologia humana? O que existe na subjetividade, nos bastidores, naquilo que não é palpável? Tudo isso também é o elemento água. Além do mais, o elemento água aqui nós estamos estudando como manifestação do mistério, como uma forma do sagrado se comunicar com a gente de forma indefinida, de forma misteriosa, de forma que a gente sente, mas não necessariamente consegue compreender completamente. No Dois de Copas nós vimos o espelhamento, o outro que aparece na nossa vida que fala sobre ele mesmo ao mesmo tempo que fala sobre um reflexo nosso. Então a outra pessoa tem a própria vida, tem a própria história, mas ela também representa uma parte nossa. E a parte que nos cabe daquela pessoa é a forma como ela nos afeta. Tudo isso tem que ser investigado de caso a caso, de forma profunda, e geralmente esses são temas levados para as terapias. Por isso que o elemento água ele fala muito da psicologia humana. Então, os terapeutas, as questões emocionais, familiares, do inconsciente, do passado, tudo isso é tratado aqui no elemento água. Então, se o Dois de Copas é o espelhamento, se o Dois de Copas nos revela que o outro também nos afeta como espelho nosso, como forma de autoconhecimento, nós seguimos adiante e vamos para o Três de Copas. O Três de Copas nós chamaremos de comunhão. Na imagem nós vemos três guerreiros comungando entre si, cada um deles com uma copa, cada um deles com uma taça. Eles estão num campo aberto e o sagrado acima os observa. Enquanto o Dois de Copas representa o outro como espelho, a sua relação com uma outra pessoa, o Três de Copas nos revela o nosso corpo emocional diante de cenários que envolvem mais de uma pessoa ao nosso redor. Então aqui nós temos três pessoas como representantes de três ou mais pessoas que estejam na nossa vida. Então o Três de Copas como comunhão vai representar como e o que a gente tem a oferecer emocionalmente aonde a gente está inserido. Por exemplo, se o Dois de Copas é o espelho que o seu esposo, o seu marido, a sua namorada, a sua irmã, o seu pai representam para você, o Três de Copas vai representar como você se sente, quem você é, quando existe mais uma ou mais pessoas envolvidas. Então, quando você está apenas com a sua mãe, por exemplo, ou com seu pai, ou com seu irmão, você é uma pessoa. Ali existe um espelhamento direto. Agora, quando você está com seu pai mais a sua mãe mais o seu irmão, o cenário já muda. Quando você está num ambiente de trabalho onde tem mais 2, 3 colegas de trabalho junto com você, o ambiente já muda. Então o Três de Copas como comunhão, ele vai nos lembrar que nem todos estão espelhando apenas a nós mesmos ao nosso redor. Então aqui deixa de ser apenas um espelho direcionado e passa a ser uma espécie de espelho múltiplo. Mas o objetivo do Três de Copas não é representar necessariamente o espelhamento. O objetivo do Três de Copas é como que o cenário, como que a configuração de pessoas ao nosso redor nos afeta. O Três de Copas é conhecido como celebração, mas tudo vai depender. Nem sempre a gente terá a celebrar nos cenários dos quais a gente esteja inserido. Para a gente entender melhor, vamos analisar os arcanos ocultos. Aqui o arcano maior número 3 aparece. Aqui está a Imperatriz. Quando a gente vai entender a Imperatriz, basta a gente pensar na Mãe Natureza. Basta a gente pensar na organicidade da vida. Então a Imperatriz ela representa aquilo que é orgânico. Por exemplo, uma mulher grávida, ela está num movimento orgânico. O corpo dela está gestando aquela criança. Tudo pode mudar a todo momento. Essa mulher não necessariamente saberá exatamente o dia que essa criança vai nascer. Isso tudo é traduzido como imperatriz no tarô. A organicidade da natureza.
os ciclos da natureza dos quais a gente participa. Então, no 3 de copas, a imperatriz aparece como a organicidade emocional. Aqui a gente vai entender que o campo emocional, o lugar do qual a gente está participando, ele se reorganiza o tempo todo, como se fosse uma matéria orgânica viva. Como o campo emocional dessas outras pessoas ao seu redor te afeta. Sempre vai depender, sempre vai variar de dia para dia. Às vezes o dia de uma pessoa não está tão bom, e dependendo da nossa abertura emocional, a gente fica afetado pelaquela outra pessoa também. Nós encontramos oculto aqui também o arcano 12, 1 mais 2, 3. Aqui está o pendurado. O pendurado representa os momentos onde a gente não tem o que fazer. A gente só pode observar, esperar, e tudo isso vai depender de cada momento. Às vezes uma espera pode ser sentida como um sacrifício doloroso, às vezes pode ser uma espera do qual a gente confia, a gente entrega. Aqui, o pendurado aparece no 3 de copas nos lembrando que a gente não controla o corpo emocional daqueles que estão ao nosso redor, nem sequer o nosso mesmo. A gente apenas responde às águas que nos cercam. Então, às vezes, a gente convive com determinadas pessoas na nossa vida, no nosso trabalho, na família, do qual a gente não tem saída. A gente simplesmente deve apenas participar daquele campo, daquele cenário. Esse é o pendurado aqui. O pendurado ele nos coloca numa situação do qual a gente precisa atravessá-la. E nem toda situação que a gente está atravessando a gente gostaria de passar por ela. Mas nem sempre a gente tem o que fazer. Aqui também nós encontramos o arcano 21. 2 mais 1, 3, nós encontramos o mundo. O mundo aparece oculto junto ao 3 de copas, nos lembrando que, diante da comunhão com outras pessoas, lembrando que essa comunhão sempre será orgânica, um dia você sente mais, outro menos, um dia você está para baixo, outra pessoa ao seu redor está mais animada, o campo emocional daquela pessoa te afeta, você consegue ficar mais animada por conta daquela pessoa, ou então você está próximo de pessoas que estão tristes, você fica contaminado por isso, você fica triste, você percebe o que é empatia de verdade. Tudo isso faz com que você se sinta parte do mundo. Mesmo que seja num cenário reduzido, mesmo que seja diante de poucas pessoas, isso faz parte da integração do nosso ser com o sagrado. Então, você está exatamente aonde você deveria estar nesse momento que você está. Esse é o mundo. O arcano do mundo junto ao 3 de copas nos lembra que nós temos o nosso lugar, que nós temos a nossa participação. Isso vai representando que o mistério nos maneja de forma invisível, de forma incompreensível, nos colocando aonde a gente deveria estar. Claro que existe o livre-arbítrio, às vezes você pode ficar a semana toda em casa e não fazer nada, mas ainda assim, como seres humanos, nós estamos nesse ciclo orgânico. Nós estaremos sempre em contato com outras pessoas, fazendo parte do mundo. Então, quando o 3 de copas sai numa leitura, eles pedem para poder você observar o que você está oferecendo como comunhão. Até que ponto o seu convívio social está sendo apenas uma adaptação ou está sendo realmente uma partilha? Ou está sendo realmente você oferecendo e honrando quem você é diante de quem você está? Então o objetivo aqui não é você apenas aprender com a outra pessoa. O objetivo aqui do 3 de copas é você aprender a ser inteiro aonde você está, a compartilhar as suas emoções aonde você participa. O elemento água representa a adaptação, mas o objetivo aqui no 3 de copas é que essa adaptação não represente uma perda do nosso centro. Então você compartilhe o que você é, goste de você quem quiser gostar, ame você quem quiser amar, mas você se compartilha, você tem o seu lugar. Nosso objetivo não é agradar a todos. Nosso objetivo é ser participante de onde a gente é colocado. Sigamos adiante.